começar, certo? Sim, obrigado. Antes de mais agradeço o convite do Dr. Rufino Cunha Reis, bem como também o trabalho desenvolvido neste livro, aliás o qual eu li com muito interesse, com muito gosto e com o qual eu também muito aprendi. Portanto é com muito gosto que estou aqui a apresentá-lo. E antes de entrar propriamente naquilo que é a descrição do livro, acho que é importante dizer também umas palavras sobre a importância de debater estes temas nos dias de hoje, porque nós vivemos um tempo histórico em que, findas as experiências socialistas do leste europeu, influenciaram e, de certa forma, mobilizaram os trabalhadores, inclusive também aqui no dito Ocidente, contra o capitalismo, e que conduziram àquilo que foi o compromisso de um Estado social, de um Estado de bem-estar social, que na verdade serviu também como uma forma de cedência para anestesiar os conflitos de classe. Dizia eu, findas essas experiências, prolifera nos dias de hoje aquilo que é um revisionismo histórico e também um anticomunismo que visa evitar a recuperação daquilo que foi um ideário socialista do século XX. Nós vemos hoje, quer no Parlamento Europeu, quer também nas recentes aclamações daquilo que é o 25 de novembro, vemos tentativas de equivalência entre o fascismo e o comunismo, como se fossem duas faces da mesma moeda, coletivista e autoritária, e por outro lado vemos que é apresentado a democracia liberal da economia de mercado, idealizada naquilo que é a União Europeia, como um pináculo da liberdade. E portanto, aquilo que se procura, ou que digamos a classe dominante procura fazer, é retratar o socialismo e o comunismo como inerentemente antidemocráticos, totalitários, procurando por um lado desviar as críticas daquilo que é o capitalismo, renovando a sua legitimidade, e desta feita, através de uma política de medo, de incutir uma política de medo, procura-se que qualquer política de esquerda seja apresentada e construída como um ataque à liberdade, um ataque à democracia, ridicularizando, portanto, qualquer tentativa de mitigar e, quanto mais, de resolver aquelas que são as enormes disparidades que existem hoje do ponto de vista da distribuição da riqueza, dos acessos à saúde, à alimentação, à habitação, etc. E, portanto, entendo que para contrariar, por um lado, estes discursos de anticomunismo que persistem nas narrativas dominantes, quer na direita que seja mais ou menos caceteira, quer também na social-democracia, embora de uma forma mais envergonhada, que é necessário não só dissipar os mitos propagados por este discurso, como também discutir honestamente tanto as falhas e os erros históricos, quanto também as conquistas importantes das experiências alternativas socialistas. Citando até Gramsci, que uma vez disse que dizer a verdade e chegar juntos à verdade é também em si um ato comunista e um ato revolucionário. Portanto, este livro parece-me um excelente contributo para esta discussão, pois o autor debate quanto às lições dessas experiências com outros autores marxistas contemporâneos, em que destaque Terry Eagleton, mas não só, também com outros autores sociais-democratas, capitalistas, etc. E, portanto, em relação ao livro propriamente dito, embora os temas se entrecruzem ao longo das páginas, eu dividiria o mesmo em três partes. Por um lado, o balanço histórico daquilo que foram as experiências socialistas, do século XX, em especial as grandes revoluções soviéticas e chinesa. Uma segunda parte em que é retratado, onde se faz uma resenha histórica sobre o período de hegemonia neoliberal que se seguiu, e uma terceira parte em que se fala do período que se avizinha com a designada Quarta Revolução Industrial, em que, de acordo com o autor, o socialismo é a única resposta adequada às contradições inerentes a este desenvolvimento no decorrer do capitalismo. E, portanto, relativamente àquilo que são as experiências socialistas, o autor assume uma postura que evita aquilo que é designada autofobia relativamente às revoluções, que foi uma coisa que aconteceu, que acometeu, aliás, a muitos autores de inspiração marxista naquele período desorientado em que estas experiências pereceram, levando-nos a renunciar por completo aquilo que é o legado histórico destas revoluções. E, portanto, sem renunciar a estas experiências, o autor procura reconstruir os objetivos iniciais das revoluções, fazendo, evidentemente, a partir de uma compreensão das causas
dos atrasos, dos erros e também das deformações daquilo que é o ideal socialista. E esta tarefa parece-me que é indispensável para compreender aquilo que é o presente e também imprescindível a um esforço de construção do futuro ou pelo menos para aqueles que aspiram ao socialismo. Segue-se depois o período em que o consenso keynesiano é substituído pelo famigerado consenso de Washington, em que é descrita a estratégia do capital para tentar inverter aquilo que é a baixa tendencial do lucro, dialogando uma vez mais com vários autores de origem marxista, social-democrata, por aí fora, caracteriza aquilo que define por ser uma fase de decadência do capitalismo, que hoje também é por alguns definidos como o capitalismo de catástrofe, isto é, a convergência entre uma crise ecológica planetária, uma crise epidemiológica global e uma infindável crise económica mundial, a que se soma a ascensão do neoliberalismo e do neofascismo, a emergência de uma nova era de instabilidade da hegemonia global, acompanhado por aqueles acontecimentos recentes, isto é, uns perigos de uma guerra que seja ilimitada. Mas existe um especial destaque, digamos, relativamente a uma questão que é muito... que chama muita atenção, principalmente, não só, mas também hoje em dia, que é a questão ambiental. De facto, nos tempos que correm, as questões ambientais, as questões energéticas, ganharam uma maior dimensão, que também são as relações internacionais, constituindo um fator de disputa política, económica, entre as grandes potências face àquilo que é a finitude dos recursos, não é? E, portanto, aquilo que este livro identifica é que a ruptura dos limites planetários a que assistimos é também ela intrínseca a um sistema de acumulação do capital e, portanto, não há saída para aquilo que é uma atual destruição do conjunto das condições sociais, naturais, que não passa também por uma saída do próprio capitalismo. E, portanto, o socialismo surge como um herdeiro do capitalismo do século XXI, mas concebido de formas ou de maneiras que desafiam criticamente aquilo que foi a prática também do socialismo à maneira do século passado. E, por fim, são descritas as profundas transformações e alterações tecnológicas em diversas áreas, nas áreas das tecnologias de informação, de comunicação, da automatização e da robótica, da inteligência artificial, da nanotecnologia, da engenharia genética, profundas transformações que são passíveis de modificar aquilo que são os tecidos produtivos, que têm profundas implicações na produção e na distribuição da riqueza, no emprego, na luta dos trabalhadores e na ação coletiva. E, portanto, uma vez mais, em diálogo com outros autores, é abordado aquilo que outros ocultam, ou seja, o impacto destas novas tecnologias naquilo que são as relações de produção. E, portanto, em síntese, são reveladas contradições do quadro capitalista em que se desenvolvem estas descobertas científicas e também estas inovações tecnológicas. Por um lado, temos a desconcentração do trabalho, temos o desmantelamento de grandes concentrações operárias, a supressão de empregos, a degradação das relações laborais, o ataque à ação coletiva dos trabalhadores, mas por outro lado temos também um alargamento daquilo que é a socialização da produção, em que os trabalhadores se relacionam cada vez mais também uns com os outros, em que o desenvolvimento daquilo que é um sofisticado software pode exigir a coordenação de milhares de trabalhadores, em que as tecnologias, como hoje em dia também existe relativamente ao trabalho remoto, também permite uma coordenação de trabalhadores que estão em diferentes espaços e, portanto, negócios que antes eram independentes passam a estar inseridos em processos que estão coordenados sob o mesmo capital. E, por outro lado, as descobertas científicas e também as inovações tecnológicas, apesar de impulsionarem uma acumulação e uma centralização do capital, por outro, a verdade é que a substituição do trabalho por máquinas encolhe aquilo que é a fonte de lucro dos capitalistas e, portanto, no limite, aquilo que se assistirá a uma completa substituição do trabalho pela automatização faz com que o capitalismo não seja também possível. E, por isso, demonstra
Então que esta completa automatização é incompatível com uma economia de mercado, com o lucro, com a acumulação capitalista, e daí a necessidade de uma proposta alternativa que assenta numa lógica oposta, numa lógica de planeamento de produção, uma lógica socialista. E, portanto, assim, num outro tipo de sociedade, e é isso que também é defendido no próprio livro, um outro tipo de sociedade que seja organizada e orientada para satisfazer aquilo que são as necessidades sociais de todos, daquilo que são também as aspirações da população, em vez de uma sociedade orientada para o lucro e para a acumulação do capital. Portanto, numa sociedade socialista, em lugar daquilo que é uma sociedade capitalista, não há limite para o aproveitamento destas descobertas científicas e destas descobertas tecnológicas. E, portanto, em suma, o livro trata e debate com outros autores sobre todas estas questões, aponta, isto é, debate sobre as lições daquilo que foram as experiências antigas e aponta também aquilo que poderá ser um caminho para o socialismo no futuro e um caminho também para todos aqueles que aspiram a esse outro mundo, um outro mundo mais justo, que caminho é que pode ser trilhado. E daí a sua excelente contribuição para o debate e também a sua pertinência para aquilo que são as questões dos dias de hoje, e tudo isto numa linguagem também bastante clara e bastante simples e, portanto, apreensível por todos nós. E é isto. Muito obrigado, João. Claríssima apresentação, a condizer com o livro. Então, vamos passar